Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. A gente está de volta com o Zero, nosso curso de Engenharia Reversa Online. E hoje a gente vai aplicar vários conceitos do que a gente aprendeu, mas também vamos introduzir um conceito novo que é o de breakpoint. Vamos olhar aqui, eu vou abrir um arquivo que é o CrackMe, que é o que a gente já vem usando nesse curso, né, e em alguns outros vídeos do canal também. E o que que acontece? Ao fazer engenharia reversa, normalmente a gente não vai precisar entender cada instrução de um programa inteiro. A gente vai escolher uma função, entrar na função que a gente precisa, né, e entendê-la. Então, por exemplo, nesse caso aqui, só para a gente introduzir um conceito de breakpoint, né, essa primeira funçãozinha, tá vendo que já tem a primeira função aqui, ele está parado, né, no que a gente chama de entry point. Se eu rodar o programa aqui, ele roda, né, normal, vou fechar, voltar, e eu vou alterar uma instrução dessa aqui. Esse push zero aqui, por exemplo, eu vou mudar essa instrução, né? Vou escrever uma outra coisa em assembly. Eu não preciso saber os opcodes das instruções, eu posso simplesmente escrever em assembly. Eu vou chamar de int3, ok? Então, ó, o que era uma instrução push 0 virou uma int3. Push 0 é uma instrução de 2 bytes, né? Um opcode mais argumento. O int3 também é uma instrução de 2 bytes, tem o CD e o 03, né? Só que essa instrução ela tem um motivo especial porque que eu coloquei ela aqui, né? Se você der o play agora e mandar rodar, o que que acontece? Ó? O debugger parou aqui e ele falou assim, ó, breakpoint, né? Está parado. Por que ele está parado ali? Ele está parado porque essa é uma instrução especial na arquitetura Intel, né? Não é que é especial, mas assim, essa é a função dela. A interrupção 3 ela é chamada de software breakpoint, né? Então, se um debugger estiver atachado, né, estiver rodando um processo, se esse processo estiver rodando dentro de um contexto do debugger, o debugger vai tratar isso, vai receber essa exceção e o processo vai parar. Então, teoricamente, se eu quiser encontrar onde eu quiser parar, eu teria que fazer esse patch aqui, né? Isso nesse tipo de breakpoint, existem outros, tá? Mas para esse aqui, onde o software breakpoint, né? Se eu quisesse que o programa parasse aqui, por exemplo, eu teria que vir aqui, né? Fazer um int3, né? Isso daqui, ó, aqui já teria problema porque essa instrução tem 6 bytes, tá vendo? Se eu alterar aqui para int3, eu estou colocando uma instrução que só tem 2, aí ficaram aqui agora 4 bytes perdidos. Então, assim, começa a dar muito trabalho, né? Dá para fazer assim? Dá, mas dá muito trabalho. Para você não precisar fazer isso, é claro que existe. Aliás, essa instrução int3 ela é tão usada que ela tem uma sozinha. Ao invés de uma de 2 bytes, a gente tem também ó, a int3. Assim, eu tinha dado espaço 3, né? Se você colocar junto, né, ela tem um int3 de 1 byte só, que é o CC. Tá vendo? É o mesmo efeito, né? 1 byte só. Mas beleza. Não precisa ser feito assim, né? Os debuggers, eles têm, até o debugger também, não necessariamente para engenharia reversa, debugger de código e tal, ele tem vários, né? Dele, eu acho que todos têm um recurso de breakpoint, né? Que é simplesmente você pegar aqui e falar, eu quero parar aqui. Botão direito aqui, breakpoint, toggle, né? Ou aqui se eu der 2 cliques aqui né, se eu clicar aqui nessa bolinha, tá vendo? Eu tenho aqui também o breakpoint disable, né, enable ou not set. O vermelhinho significa que ele está lá. Aí se eu vier aqui nessa janelinha, fica lá, ó, tem um breakpoint habilitado, eu posso até usar o espaço aqui, desabilito, habilito, está habilitado na instrução push 0, né, no endereço 40100C. Então está aqui, ó. Aqui tem a janelinha com todos os breakpoints que eu coloco. Então se eu chegar lá e dar um play, pum, ele parou lá. O que o debugger faz aí por trás dos panos? Ele faz aquele patch que a gente fez na mão. Inclusive, aqui dá até para dizer como ele vai funcionar em relação aos breakpoints. Está aqui, ó. Ó, o padrão, né? O tipo de breakpoint padrão. Tem o int3, tem o long int3, que é aquele que eu mostrei com os 2 bytes, e tem o d2, que é uma outra instrução, que também dá para parar. Então, assim, ele faz isso por trás dos panos, né? Você não precisa fazer. E eu posso colocar quantos breakpoints eu quiser.
coloco um aqui, outro aqui, outro aqui. E aí, quando eu for rodando o programa, ele vai parando sempre lá, tá vendo? Ele executa todas as instruções que estão entre os breakpoints e depois para. Claro que acontece muito para quem está começando a engenharia reversa colocar breakpoint no lugar errado, né? E aí o programa não parar, né? Então pode acontecer de você chegar aqui, ó, botei um breakpoint aqui nesse hatch, né? Ops, aí eu vou rodar o programa aqui, ó, e rodou, não parou lá. Por que que não parou lá? Porque a lógica do programa não passou por lá. Ele veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, chegou nesse J aqui. J é a instrução que é um salto, né? E esse salto ocorreu. Se eu der o Enter aqui, você vê para onde ele vai. Ele ocorreu para cá. Então esse hatch aqui não aconteceu. Por isso que o seu breakpoint não parou, né? Se isso acontecer, quando você estiver fazendo engenharia reversa, você volta, né, e coloca um breakpoint aqui no salto. É interessante colocar breakpoint no salto, porque quando você dá um play, né, inclusive o debugger já fala assim, ó, o salto vai acontecer. Fala, opa, já sei que salto aconteceu. Então a lógica, né, se eu der um step over aqui, que executa uma instruçãozinha só, você vai ver que a instrução em 40101D, né, vai para lá. Ó, tá vendo? E aquele hatch não aconteceu. Beleza? Então, esse é o conceito básico de breakpoint de software, né? Existe também breakpoint de hardware, tem breakpoint de memória, que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas, é, qual é a ideia aqui dessa aula? A gente estudar, né, como é que isso funciona e onde é que está a utilidade disso. A utilidade, em geral, quando a gente quer, a gente tem que definir um objetivo na hora de fazer a engenharia reversa. Por exemplo, o objetivo desse programa aqui, o objetivo desse programinha aqui é ser quebrado, né? Então ele tem alguns menus, né, ok, tal, né? E ele tem aqui o único menu que tem alguma coisa para fazer é esse register, né, que é onde você colocaria um nome, né, uma senha aí, e dá OK, e ele está dizendo que não rolou, e talvez exista uma mensagem tal de que rolou. Qual é a ideia então? A ideia é você encontrar o lugar que você precisa para colocar o seu breakpoint, né? Essa é a ideia. O programa está rodando nesse momento, né? E como é que eu vou encontrar o lugar que, né, em que ponto desse programa eu preciso parar para olhar essa lógica quando isso daqui é validado? Como, né? Bom, tem vários momentos, né? A gente falou sobre a Windows 32 API, né, a Win32, e eu falei para vocês que tudo que é feito assim além da lógica tradicional, mas tudo que tem algum efeito, né, escrever texto na tela, coisas do tipo, I/O no sistema operacional e tudo, é feito os programas chamam a API do Windows, né? Então, uma maneira simples da gente olhar isso, né, é botando aqui, ó, botão direito, para ver quais APIs do Windows, né, quais funções da API do Windows esse programa chama. Botão direito, buscar por, né, no módulo atual, porque vocês sabem que módulos, né, um programa pode carregar várias outras DLLs, por exemplo, cada uma delas é um módulo, mas eu estou falando desse módulo principal. As chamadas intermodulares. O que são as chamadas intermodulares? Já está dizendo, são chamadas a módulos externos, né? Módulos são outras DLLs. Então tem aqui ó, várias chamadas que esse programa faz, né? Isso bate com o que a gente veria, né, no DAI, certo? Ó, imports, né? São as funções que esse programa importa. No caso de imports por names, né? Esse é um programa muito simples, ok? Então isso bate com essa chamada do DAI. Voltando aqui ao programa, como é que a gente trabalha com isso? Todas essas funções aqui são chamadas, né? Quando aquele programa, ó, essa daqui, ó, get dialog DLG e item text A. Se você não sabe o que ela faz, você pode tanto ir na internet, né? Mas aqui se a gente der um enter, por exemplo, com o botão direito aqui, esse debugger aqui ele tem um help, ó, help no nome simbólico.
Ele vai na internet também, de qualquer forma, mas acho que dá para ter um pluginzinho que dá para baixar e esse help fica offline. E ele já diz aqui, ó, pega o texto ou título associado com um controle numa dialog box. Dialog box é uma caixa de diálogo do Windows, tipo essa. Então você já sabe que a função que vai ler esse texto que foi digitado aqui, né, é justamente essa aqui. Inclusive, ó, nela, né, a gente já está vendo aqui ó, o que foi colocado para ela, é, os parâmetros que foram empilhados, né, para ela, justamente um deles, ó, é o Fernando. Está como maiúsculo aqui, apesar de eu ter digitado minúsculo, então alguma coisa aconteceu antes, né? E aqui tem uma chamada a ela de novo, a mesma função, com a senha, né, com a chamada da senha. Então já dá para sacar que essa é a ideia, né? A gente encontra a função, normalmente buscando pelas APIs, pelas funções da API do Windows que a gente quer, e aí lá a gente coloca um breakpoint. Por exemplo, se eu quiser saber, né, como é que isso daqui foi chamado, eu boto um breakpoint aqui, reinicio o meu. Aliás, eu nem preciso reiniciar porque esse é um programa de linha de interface gráfica, né? Então ele fica rodando num loop. E eu coloco aqui, ó, nome, senha, dou um OK. Ó, parou, tá vendo? Post. Parou. Quando para, a janela aqui fica meio travada, porque é assim mesmo, porque ele ainda não liberou, né? E eu clico aqui no debugger, e agora sim eu posso executar de linha a linha para ver o que está acontecendo. Ó, foi colocado, tem 1, 2, 3, 4 parâmetros na pilha. Foi lá o B, né? Depois o endereço da string Fernando em maiúsculo, depois 3 é 8, depois esse aqui. Legal. Aí você vê que já mudou ali para o nome, que é o novo nome que eu coloquei, né? Depois, foi colocado aqui, compare AX com 1. A gente sabe que AX é o retorno da função getDLG.txt. Inclusive, se a gente olhar de novo lá na internet o que ela faz, a gente consegue ver quais são os parâmetros, né? Os parâmetros dela, o que elas recebem, né? E qual é o retorno. Se a função retornar com sucesso, ela retorna um valor que especifica o número de caracteres copiados para o buffer. Legal. Aí se a gente olhar aqui no debugger, ó, ela retornou 4, justamente 1, 2, 3, 4, 4 caracteres. Então, tudo funciona, né, dessa forma. A gente encontra onde coloca o breakpoint e depois coloca, né? Ao fazer isso, a gente vai com certeza chegar no fluxo que a gente quer. Eu estou executando aqui com F8 de 1 em 1, né? Ele leu a outra e tal. A gente vai chegar num fluxo que é o fluxo que a gente precisa olhar para tomar o controle do programa, né? Bom, eu liberei ele aqui, ele deu aqui, ó, no look damage, ok. Essa mensagem aqui é uma outra chamada de função, né, da API do Windows. Qual é essa? Vamos olhar aqui de novo nas referências, que foi onde eu já busquei. Ele fica aberto aqui, né? Ó, message box, né? A gente tem uma message box aqui, tem um message beep, que é que faz o pan, né, um barulhinho. Tem umas duas chamadas a message box ali. Legal, vou dar o enter nessa primeira aqui. Olha que legal. Essa primeira aqui, ela antes dela ser chamada, essa primeira chamada que eu dei enter, que eu olhei ali, o programa não está, né, tá rodando, mas poderia não estar, tá? Vou até parar ele aqui, fazer com ele parado, só para vocês verem. Ó. Buscar no módulo, as chamadas intermodulares de novo. Era aqui que eu estava, dá um enter. Beleza. Olha aqui, ó. Eu tenho 4 argumentos nela para essa chamada aqui, que é o good work, uma mensagem que eu não vi, e tenho 4 argumentos nessa mensagem aqui, que é o no luck, que é a mensagem que eu já vi, né? Legal. O que está diferenciando daqui para cá? Como é que é esse fluxo? Né? Como é que esse fluxo para aqui ou esse fluxo para aqui? Bom, aqui a gente vai ter que usar um pouquinho de malícia para observar essa brincadeira aqui. Você está vendo que
essa estrutura aqui é uma estrutura, começando com post, terminando com hat, de função, né? Essa estrutura aqui também é uma estrutura de função. Isso significa que o código não vem executando aqui e depois passa para aqui. Esse código aqui, ele é chamado, né, por uma instrução call, que para aqui e depois o hat volta para lá. E esse daqui também é chamado por uma instrução call, que para aqui e aí no hat volta para lá, né? Se eu quiser ver quem é que chama essa função, eu tenho uma opção aqui, ó, eu boto no início dela, né, eu tenho uma funçãozinha aqui, uma opção aqui, que é find reference to o endereço selecionado, que é o R, Ctrl R. Ó, ele encontra aqui, ó, que em 4012C tem uma call para ela. Legal. Se eu der 2 cliques, eu caio nessa call. Aqui sim, né? Aqui eu tenho um fluxo. Eu tenho uma call para essa daqui. Se eu der um enter lá, eu vou ver. Ó, é o no luck. Se eu clicar em menos no teclado, eu volto. E aqui, se eu der o enter de novo, eu vejo que é uma call para o good work. E se eu clicar em menos de novo, eu volto. Isso significa que esse salto aqui é que define, né? Se esse salto ocorrer, ó, ele vem para o good work. Eu posso até colocar com o botão direito aqui e colocar um comentário. Comentário. Vou chamar de good work, né? E aqui eu vou chamar, é o ponto e vírgula que comenta, né? De no luck, que é o erro, né, do programa. Então, esse salto aqui ele vai definir. Se ele ocorrer, eu estou dando um enter só para simular, o programa não está rodando. Se ele ocorrer, ele cai para good work. Se ele não ocorrer, ele cai aqui no no luck, né? Tá vendo? A função entra ali, no luck, e depois tem um salto aí que sai e vai para outro lugar. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um breakpoint no salto e vou dar o play. Eu tenho que pegar e digitar, né? Fazer a interação necessária. Vou dar o aqui. Ah, tinha um outro breakpoint, tá vendo? Que a gente já tinha colocado em outro lugar, perto da get dialog tem text. Eu vou tirar ele e vou dar o play. Beleza, parou naquele salto. E aqui o programa já está dizendo, o debugger já está me dizendo, o salto não vai ocorrer. Se não vai ocorrer, vai entrar aqui. E eu não quero que entre ali. Então o que eu faço para esse salto ocorrer? Bom, esse salto é um JE. Se eu não estiver em dúvida do que ele faz, eu boto o botão direito aqui. Help no mnemônico. Tá vendo o pinguinzinho aqui? Mnemonic Brief ou Help no mnemônico. Ele me diz o que esse salto faz. Aí ele está aqui, ó, JE. Na verdade, ele está me dando uma descrição super longa, né, de todos os saltos. Mas o JE, cadê ele? Temos que encontrá-lo, está aqui, ó, JE, né? É isso? Não, não é esse não. J. É isso mesmo, cadê ele? JE. Aqui, ó. Pula, né? Near é um salto curto, né? Se for igual, ou seja, zero flag estiver setada para 1. Então, se eu voltar aqui, aliás, eu posso até botar o mnemonic brief também. Ele já aparece aqui do lado. Para quem está começando, essa opção é interessante, porque ele explica todas as instruções que você está olhando, né? Então, ele pula se a flag 0, né, tiver setado, ou seja, se a flag 0 tiver com seu valor 1. A flag 0 está aqui desse ladinho. Ela está com valor 0. E é por isso que esse salto não vai ocorrer. Se eu quiser que ele ocorra, eu posso simplesmente setar essa flag para 1. Só dar um clique nela. Pum, 2 cliques. Setou para 1. Está vendo que ele já mudou aqui, ó. O salto vai ocorrer. Se eu mudar, o salto não vai. Salto vai, salto não vai. E assim vai. Botei assim o zero flag para 1. Se eu seguir, tanto com o run quanto com o step over, né, ó, caiu na rotina, o salto ocorreu, eu alterei a lógica dele, né? E eu dou a sequência aqui, beleza, great world, né? Tá aí, consegui. Se fosse uma flag, uma paradinha assim, bem simples, né? A gente conseguiria pegar a flag assim, beleza? Não vou falar muito mais para não estender, mas eu queria mesmo mostrar hoje a capacidade dos breakpoints de software, né? Para que isso fique compreendido. Já acabei falando de um salto, da flag 0 também, que é uma flag
muito usada na engenharia reversa e tal, porque o salto de comparação é muito usado. E é, da questão das chamadas intermodulares que a gente buscou aqui, né? Então, recapitulando, ó, rolou uma busca pelas chamadas intermodulares, certo? Para a gente ver como que esse programa funciona. A gente tendo uma noção da Windows API e da Win32 API, a gente sabe onde botar o breakpoint. Colocamos um breakpoint num salto aqui. Poderia colocar aqui também direto, ó, toggle breakpoint. Se eu não soubesse em qual delas, eu poderia colocar aqui o breakpoint em todas elas, né? Mas aí, claro que eu ia parar toda hora, né? Poderia selecionar aqui, colocar só nessas aqui também, né? Tipo, só na message, é um F2 que coloca breakpoint, né? Então eu coloco nessa, né? Aliás, essa é a BIP. E aí eu não sei qual delas vai ser chamada, então eu paro nas três. Eu não tenho limites, né, para a quantidade de breakpoints que eu posso colocar. Beleza? Depois que a gente colocou o breakpoint, a gente trabalhou, né, a gente viu que essas chamadas elas são funções, né? Então aqui no primeiro item da função dá para fazer um Ctrl R para buscar por referência, e achando a referência a gente encontrou o salto que chama uma função ou a outra, a função que a gente não quer ou a função que a gente quer. Tá bom? É isso, galera. No próximo a gente vai trabalhar mais, vou falar mais sobre isso, mais sobre breakpoints, vou usar mais esse CrackMe para a gente estudar mais engenharia reversa e vamos seguindo. Lembrando que se você curtiu, né, apoia a gente, que a gente segue com esse curso e com muitas outras coisas que podem vir por aí. Mas vai depender agora mais de você do que da gente. Valeu? Um grande abraço, até a próxima e tchau.